Em nome de Jesus Cristo, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por esta rica oportunidade que nós temos para te servir, por este grande privilégio, meu Senhor, por essa libertação, Senhor, a qual tu nos concedeu, meu Senhor. Obrigado, meu Senhor, pelas suas grandezas, pelas suas maravilhas, pela sua majestade santa sobre as nossas vidas, Senhor. Não há, Senhor, no mundo outro melhor amigo que o nosso Deus, que é bendito e louvado, engrandecido seja seu nome para sempre. Ó Deus, você merece todo louvor e toda exaltação, meu Senhor. Obrigado pelo nosso pão de cada dia, pela nossa vida espiritual, Senhor. Queremos te agradecer também, Senhor, pela nossa, Senhor, cura. Muitas vezes nós temos se encontrado enfermo, tu tens repreendido as enfermidades para a sua glória santa. Deus abençoa todos que estão aqui, Senhor. Tu bem sabe que nós somos carentes de Ti. Não podemos mais viver sem o Teu auxílio sobre as nossas vidas, Senhor. Porque Tu és a razão do nosso viver, Senhor. Tu és a nossa vitamina descida do céu, Senhor. Ó Deus, obrigado, meu santo Deus. Pai querido, Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, eu quero te apresentar aqueles que cooperaram com os dízimos, as ofertas, recompensa com bênção do céu a cada um, meu Senhor. Deus abençoa teu servo, a qual vai ministrar a sua palavra santa. Obrigado, meu Senhor, usa teu servo com uma atalaia santa nas tuas mãos e prepara nosso coração, nosso entendimento, para que nós possamos guardar sua santíssima palavra, que nós nunca venhamos esquecer da sua bondade, meu Senhor. Deus amado, eu quero te agradecer essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Irmão, como eu acho que nem todos sabem o que Deus fez esse ano na minha vida, né? Em janeiro, o Senhor me curou dos meus ossos, né? Que graças a Deus, para a glória de Deus, eu tinha um grande problema nos braços, a qual eu me aposentei por validez. E o Senhor é fiel. Um dia de domingo, eu estava lá em casa, eu e o Flávio. Aí eu estava morrendo de dor nos braços, tinha muita dor no meu corpo. Aí eu estava lavando o banheiro e o Flávio estava na sala. Aí eu ouvi uma voz e assim: eu vou te curar. Aí eu saí e eu pensava que era o Flávio que estava falando comigo, né? Aí eu saí, fui olhar e ele estava na sala, bem entistido. Aí eu disse: mas não foi ele, está bem entistido. Aí eu olhei assim pelo lado de fora, no quarto onde fica, assim perto do banheiro, olhei assim para fora, não tinha ninguém. É mistério, né? Aí eu disse assim: se for de Deus, vai se cumprir, né? Isso foi em janeiro. Lavo roupa, barro casa, passo pano. E eu quero que os irmãos vejam lá em casa como é que tá meus terreiros, né? Tá uma benção, a minha neta viu. E a honra e a glória seja para Deus, né, irmão? Ó, eu quero dizer uma coisa: quando Deus promete, Ele faz. E o tempo é dele, não nosso, né? Eu sou grata, né, irmão? Eu fico emocionada assim, porque Deus é poderoso, né? Amém. Cumprimenta a igreja do Senhor com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz é um glória bem alto para Jesus. Aleluia, Deus. Uma alegria enorme, irmãos, estar mais uma vez aqui, com a graça de Deus, poder estar reunidos com os meus irmãos. Agradeço ao pastor pela confiança e louvo a Deus, pois Deus já tem falado conosco nessa noite. Sem muita demora, os irmãos ainda de pé,
Abram as suas Bíblias. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 5. Segundo Crônicas, capítulo de número 5, versículo 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu irmão. Louva a Deus por Deus estar a cada dia dando graça a essa obra, nos sustentando. Louva a Deus por ter enviado o nosso pastor para que o Evangelho pudesse ter chegado a cada um de nós. Louva a Deus também pela vida de nosso pastor, que hoje está completando mais um ano de vida e é de muita alegria. Segunda Crônicas, capítulo 5, versículo 2, igreja. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Todos encontraram. Que possamos ler todos juntos em nome de Jesus para a nossa melhor compreensão. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciões de Israel e todos os chefes das tribos, os príncipes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Versículo 13, igreja, por gentileza, que possamos ler também. Versículo 13 do capítulo de número 5. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles a voz ao Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombetas e com símbolos e outros instrumentos músicos para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar em nome de Jesus, irmãos. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amada igreja, desde o Velho Testamento, Deus fez aliança com os seus filhos. E nesta aliança, aqueles que buscavam a Deus demarcavam um canto de adoração a Deus. Desde a época dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, eles levantavam altares para ali louvar e engrandecer o nome do Senhor. E este ato de levantar altar era para que quando alguém chegasse àquele lugar e visse aquele altar sem nenhum ídolo, eles pudessem enxergar e dizer: aqui é adorado o Deus de Israel. Por muitos anos aconteceu dessa forma, até que de Abraão veio Isaque, de Isaque Jacó, de Jacó 12 filhos, e se formou-se a nação de Israel. Quando Deus fez aliança com a nação de Israel, Ele mandou que Moisés construísse uma arca para representar a aliança de Deus, e essa arca fosse posta no meio da congregação dos israelitas, pois ali seria o local onde os israelitas adorariam e cultuariam a Deus. O culto a Deus é um ato feito pelos filhos de Deus desde o princípio. E por muitos anos o povo de Israel cultuou a Deus naquela tenda, onde era chamada a tenda, onde era colocada a arca do testemunho, que era a representação da aliança de Deus com o povo de Israel. Passados diversos anos, Deus colocou no coração de Davi para que não fosse mais apenas uma tenda, mas que fosse construído para adoração a Deus um templo. Davi, por ser um homem com as mãos cheias de sangue, não teve essa dádiva, não teve este prazer de construir ao Senhor um templo de adoração, mas o seu descendente Salomão foi entregue a ele esta responsabilidade de construir para Deus um templo,
para ali o povo de Israel congregar e adorar o nome do Senhor Jesus, porque o nome de Deus precisa ser glorificado por aqueles que se dizem ser seus filhos. Desde o princípio, aqueles que são filhos de Deus cultuam a Deus, mas este cultuar ao Senhor não pode ser de qualquer forma. Mas este cultuar a Deus não pode ser de qualquer jeito. Trouxe o exemplo nessa noite deste culto, o culto da inauguração do templo de Deus, que foi construído por Salomão. Mas antes deste culto, irmãos, houve uma série de fatores que vieram a encarretar para que a presença de Deus fosse notória naquele ambiente. Não foi só simplesmente o povo congregar em um canto de qualquer jeito, de qualquer maneira, chegar lá de qualquer jeito e dizer que está adorando a Deus, e a presença de Deus se manifesta naquele lugar. Não. Se percebermos desde os primeiros capítulos de 2 Crônicas, Salomão ele começa a organizar aquilo que seria dentro do templo. Salomão ele começa a trazer para dentro do templo os utensílios. Salomão começa a trazer para dentro do templo a arca do testemunho. Ele começa a organizar, amados irmãos, porque culto necessita também de organização. Não é porque a gente é crente que a gente é um povo desorganizado. E falando de organizar o altar do Senhor, não falamos somente do altar físico, mas também falamos do altar espiritual. Porque se o seu altar interior não estiver organizado, você não sentirá a presença de Deus na sua vida. Então precisamos ter essa ciência, que para sentir a presença de Deus, que para cultuar ao Senhor com diligência, é necessário que termos com Deus organização. No versículo de número 11, enquanto depois que Salomão estava trazendo para dentro do templo os utensílios, Salomão se organizando para trazer também a arca da aliança, no versículo 11 diz assim, irmãos: e sucedeu que saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes se santificaram sem guardarem as suas turmas. O que é isto, amada igreja? No culto necessita de organização, mas essa organização não pode ser apenas por fora. Essa organização necessita vir de dentro. Por que Deus mandou todos os sacerdotes se santificarem? Eu lembro do escritor aos Hebreus, escrevendo no capítulo 12, dizendo que sem santificação ninguém verá a face de Deus. Quando o povo de Israel foi se encontrar com Deus no Monte Horebe, antes do encontro com Deus, Deus falou assim: ó, Moisés, manda que todo mundo vá se santificar antes de vir até a minha presença. Lembro-me também do anjo, quando João estava recebendo de Deus a revelação. Ele disse que viu um anjo descer do céu com o evangelho eterno em suas mãos. E a pregação do anjo me chama a atenção, porque o anjo fala o seguinte, ele diz: temei a Deus e dai glória. Por que isso me chama a atenção, irmãos? É porque se não temer a Deus não tem como glorificar. Se não temer a Deus, a sua glória, ela não é verdadeira. Se não temer a Deus, você é um hipócrita ao dizer que está adorando. Porque se não se santificar, é em vão a vossa lida. A santificação, ela é necessária na vida de um cristão. O apóstolo Pedro também escreve na sua primeira carta dizendo: assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Assim como o nosso Deus é santo, é necessário que tenhamos também consciência de que sem santificação a nossa adoração não é válida. Depois de eles se santificarem, a palavra de Deus também vai dizer que todos eles sacrificavam a Deus.
que antes de o culto começar, todos sacrificavam, traziam sacrifícios a Deus. O que é o sacrifício, amados irmãos? O sacrifício era pegar um cordeiro, imolá-lo, para que você se apresentasse diante de Deus como uma pessoa pura, para que você se apresentasse diante de Deus como alguém agradável a Deus. Mas, irmão Davi, isso é no Velho Testamento, é claro. No Novo Testamento, o sacrifício já foi dado. Foi o único sacrifício do Cordeiro de Deus, que João Batista, olhando para ele, diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Somente Jesus Cristo nos faz agradáveis a Ele. Mas também há outro sacrifício, amada igreja. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, dizendo o seguinte: louvado seja Deus. Rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é isto, amada igreja? Jesus morreu para levar os nossos pecados, primeiro sacrifício. Qual é o segundo sacrifício? Deus não quer mais sacrifício morto como no passado. Ele quer você vivo na presença dEle. O que é apresentar a Deus o vosso corpo como sacrifício vivo? É pegar os seus membros que antes você usava para pecar e usá-los na presença de Deus para servir. É usar os seus pés que antes você usava para fazer o mal e usá-los para caminhar e ir adorar a Deus. Antes você servia ao seu próprio ego, antes você servia a carne, hoje você serve a Deus. É necessário apresentar o vosso corpo como sacrifício vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Após feito isso, eles começaram a caminhar para dentro do templo. Após o sacrifício, eles se acharam dignos de levar a arca do Senhor. E enquanto eles caminhavam para levar a arca do Senhor para dentro do templo, o texto vai dizer que toda a tribo de Levi, todos os salmistas, todos os cantores iam tocando as suas harpas, iam tocando instrumentos, iam louvando e glorificando o nome do Senhor, iam engrandecendo o nome do Senhor, iam louvando ao Senhor. Por quê, irmão? Porque nós fomos chamados para adorar a Deus, porque crente tem que adorar a Deus, porque nós temos que louvar ao nosso Senhor. Culto não é culto sem adoração. Nós não podemos chegar aqui, abaixar a cabeça e ficar lá como se estivesse num velório. A gente tem que chegar aqui e bendizer o nome do Senhor. A gente tem que chegar aqui e louvar o nome do nosso Deus. Temos que usar a nossa voz para engrandecer o nome do nosso Senhor. E todo mundo chegou alegre, irmão, porque se tu tá triste, a presença de Deus não é notória na tua vida. Pode estar triste lá fora, mas chega dentro do culto, se alegra na presença do Senhor. Enquanto todos eles caminhavam, amada igreja, eu imagino aquela cena. Eles iam caminhando e louvando e engrandecendo a Deus. Eles iam louvando e o texto vai dizer: enquanto eles tocavam, o templo se encheu de uma nuvem, e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Depois de tudo isso, amados irmãos, a gente olha para o texto e vê como é lindo quando eles chegam dentro do templo e a glória do Senhor enche e ninguém conseguia ficar de pé. Mas teve um processo para chegar até aí. Primeiro santifica, primeiro organiza, primeiro você tem que oferecer o seu corpo como sacrifício. Aí a presença de Deus é notória no culto.
lá, irmãos, e o pregador se levanta no capítulo 6. O texto vai dizer que ele se levanta e começa a glorificar a Deus. Eles acabaram de começar o culto, louvando ao Senhor, e a presença de Deus encheu a casa no meio do culto. O pregador se levanta e começa a dizer: bendito é o nome do nosso Deus, bendito é o nome do Senhor, que cumpriu a sua promessa que fez a nosso pai Davi. Bendito é o nome do Senhor, que se fez presente em nosso meio. A presença de Deus foi tão notória naquele ambiente que Salomão não se aguentou pregando. Ele começa a orar no versículo 12. E eu queria compartilhar isso com a igreja, que o que me chama a atenção na oração de Salomão é o seu posicionamento ao orar. Por favor, irmãos, eu vou ler e os irmãos vão pegar. Versículo de número 14, ao teus servos. Versículo 16, teu servo Davi. Versículo 17, teu servo Davi. Versículo 19, teu servo faz perante ti. Versículo 20, o teu servo fizer neste lugar. Versículo 27, de teus servos. O que é isso, irmão Davi? É porque ambiente de culto é ambiente de serviço. Porque ambiente de culto é ambiente de pessoas que estão dispostas a servir a Deus. O posicionamento de Salomão durante o culto, durante a sua oração, é de submissão. Porque se você não tiver humildade para adorar ao Senhor, você também não vai ser capaz de fazer a obra dele. Deus não te dá ministério, Deus não te dá dom para ser melhor do que ninguém. Deus te dá dom, Deus te dá ministério para servir os seus próximos. Deus não te coloca em um posto para te colocar mais acima dos outros, mas como Jesus diz: aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, que seja servo. Porque aquele que se humilha diante da presença de Deus, Deus o exaltará. O versículo 1 diz: humilhado será exaltado. O versículo diz: aquele que se humilhar, este será exaltado. Louvado seja o nome do Senhor. Amada igreja, vamos para o capítulo 7, no versículo 1. O tempo vai se passando, não quero tomar muito tempo na pregação. No capítulo 7, versículo 1, vai dizer o seguinte: primeiro o povo vem se chegando, glorificando a Deus. A presença é notória, a nuvem enche a casa. Salomão se levanta, começa a pregar, começa a bendizer o nome do Senhor. E no capítulo 7, versículo 1, vai dizer o seguinte: e acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifícios. Como se não fosse bastante uma nuvem encher o templo e todo mundo cair prostrado diante de Deus. Quando o culto acaba, Deus olha para o povo e diz: eu vou aceitar este culto, eu vou confirmar este culto. Sabe o que é isso, irmão? É Deus dizendo: eu aceito este culto. Por quê, irmão? Porque sempre que Deus aceita o culto, quando o culto é agradável a Deus, a presença dele é notória. E ele responde. Prova, irmão Davi, eu provo. No texto diz que Deus respondeu com fogo. Em 1 Reis vai dizer que quando Elias acabou de orar, o fogo do céu caiu e comeu toda a pedra e lambeu até a água que tinha. Irmão Davi é Velho Testamento, então vamos para o Novo. Enquanto estava todo mundo reunido em Atos 2, cultuando ao Senhor, o texto vai dizer: e estando todos reunidos no mesmo lugar, veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo, e foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo. Porque o fogo do Espírito está presente no culto que é agradável ao Senhor. E quando acabou o culto, irmão Davi,
Saiu todo mundo triste. Quando acabou o culto, irmão Davi, saiu todo mundo, eu quero ir para casa. Quando acabou o culto, irmão Davi, saiu todo mundo, o pregador demorou demais na pregação. Eu não gostei do louvor que o irmão cantou, não. Quando acabou o culto, irmão, o texto vai dizer: e todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor. Porque a adoração daquele que é crente verdadeiro continua. Após o culto terminar, não foram se retirando, eles continuaram louvando a Deus. Após o culto terminar, eles continuaram sacrificando, porque o nosso culto não é simplesmente neste lugar onde foi demarcado um local de adoração a Deus. O nosso culto é onde tiver um filho de Deus, ali Deus estará sendo glorificado. Aonde tiver um cristão, ali Deus estará sendo cultuado. Louvado seja Deus. Versículo 10 do capítulo 7, amada igreja. Que lindo esse versículo. E no dia 23º, sétimo mês, o rei deixou ir o povo para as suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi. Quando o povo foi se retirar para a sua casa, eles não saíram tristes. Quando o povo foi se retirar para a sua casa, eles não saíram desanimados, não gostei do culto. Quando eles saíram para as suas casas, o texto vai dizer: saíram alegres e de bom ânimo. Porque povo de Deus também é povo alegre. O problema pode até querer tirar a sua paz, mas maior do que o problema é a alegria do Espírito Santo na tua vida. A provação pode até parecer grande, mas maior ainda é o Deus que zela pela tua alma. Quero cantar um louvor, irmãos, para finalizar. Quem souber me ajude. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai, e o véu que separava já não separa mais, e a luz de outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. A igreja só pra te adorar, oh glória, e fazer teu nome. Deus está neste lugar. O louvor que é devido, estamos nós aqui. Mais uma vez, igreja. E o véu que separava já não separa mais, e a luz de outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. Estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Agradeço a minha oportunidade de estar pregando nessa noite em nome de Jesus. Passa agora para o nosso dirigente. Pastor, encerrando o culto em nome de Jesus. Também cumprimento a todos na gloriosa paz do Senhor. Que bom contemplar cada irmão nesta noite, né? Para a glória do Senhor. Começamos o culto já um pouco tarde, irmãos. Peço perdão aos irmãos. E quantos irmãos vieram e até desejava louvar
desejavam falar do amor do Senhor, mas o tempo passou, né, irmãos? Aleluia. Eu quero dizer que a sua presença foi maravilhosa no nosso meio. Quero dizer que a sua adoração ao Senhor foi contemplada e Ele recebe a adoração dos seus filhos. Deus está neste lugar. Aleluia. Louvo a Deus pelo seu infinito amor que tem nos sustentado. Louvo a Deus pela vida de cada irmão que tem permanecido de pé, junto nessa batalha, em um mesmo propósito, a mesma fé, na mesma doutrina, no mesmo amor, procurando junto esperar Jesus voltar. Aleluia. Porque o nosso descanso não é aqui, né, irmãos? É nas mansões celestiais. Mas enquanto o Senhor não vem, nós estamos caminhando, né? Temos que prosseguir. E essa caminhada, ela tem que trazer transformação. Pela nossa perseverança, ela vai brotar. Vai haver em cada vida uma mudança, uma transformação de estarmos mais perto do Senhor. Aleluia. Que Deus possa abençoar cada irmão. Irmão Edson, não estava, a coluna dele tem um problema de coluna, não estava bem, veio hoje à rua, voltou, mas veio de novo, ele com a sua família, para estarmos juntos. Obrigado, irmãos. Não Cis com sua casa, não Davi, esse jovem, que Deus lhe desse uma palavra maravilhosa. Lembro quando o irmão Davi era garotinho, pequenininho, eu até pensei que ele não ia crescer, mas cresceu que só. E um dia, garotinho, Deus fez a gente perceber que tinha algo na sua vida que Deus ia lhe usar. Aleluia. E eu comentei isso com algumas pessoas, com alguns irmãos. Louvado seja Deus. Quero dizer que cada um é útil na presença do Senhor e que Deus quer abençoar. Mas temos que se doar, né, irmãos? Temos que se doar. Temos que procurar viver para Deus. Nós iremos orar. Quero agradecer cada irmão da igreja, o trabalho de cada irmã que lutaram, trabalharam para exercer um papel, né? Louvado seja Deus. O Senhor possa recompensar grandiosamente cada um. Aleluia. Oramos, amados irmãos. Querido Deus, eterno Pai, Deus de infinita misericórdia, obrigado, Senhor, por mais um ano que nos deste. Obrigado, Senhor, por este encontro maravilhoso. Obrigado, ó Pai, por cada vida que está, Senhor, neste lugar. Obrigado por cada vida que persevera. Ah, Senhor, nós te suplicamos, ó Pai, por aqueles que não puderam vir. Meu Deus, lhe visite nesta hora. Meu Deus, fortalece, encoraja, para que possa, meu Deus, prosseguir caminhando, Senhor, na vossa presença, não olhar para trás, não desvanecer, mas, Senhor amado, ser amparado, encorajado, renovado, restaurado pelo teu poder. Pai Santo e Justo, te oro, Senhor, pelos nossos familiares, aquele, meu Deus, que ainda não teve um encontro contigo. Meu Deus, que venha, Senhor, ó Deus, ouvir a tua palavra, entender a tua palavra, se encher de temor e temor ao teu santo e maravilhoso nome. Pai, abençoa, Senhor, cada irmão nesta noite. Te suplico por fé, no nome de Jesus, que vive eternamente.
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, e as comunhões, consolações do Espírito Santo seja sobre todos vós, vos dê a paz, hoje, sempre. Amém, amém. As palmas louvem o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Irmã Jaqueline, escala semanal.